e que nós não vamos voltar para casa e simplesmente sair da presença de Deus, mas jovens que vivem na presença de Deus. Você não entra, você não sai, você vive nela. Amém? Eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aqui, eu sou tecladista, e eu queria falar aqui rapidamente para o pessoal que não entende sobre o fundo. Vou aproveitar aqui, se o presbítero Robson deixar. Quem puder abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Primeira Samuel, capítulo 16, a partir do 14, isso mesmo. Amém? Fala assim, ó. O Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhes sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que esses teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e é de bela aparência, e o Senhor está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: mande-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé logo apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Eu não estou dizendo que tem alguém aqui possuído ou algo do tipo, mas se tiver, está aí o motivo. O fundo não é para fazer a gente chorar, não é para ninguém ficar: ai meu Deus, que coisa linda, o que eu estou sentindo, o que é isso. Mas o fundo nada é que, enquanto o pregador está com a palavra, ele está com a espada guerreando contra a sua carne. A música está no mundo espiritual guerreando para que nada atrapalhe você, que nada distraia você, que essa palavra entre no seu coração. Amém? Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. A gente já veio de uma correria da semana passada por causa do aniversário da igreja. E na madrugada de quarta para quinta, eu acordei com a minha mãe batendo na porta do quarto, bem cedo, umas 6, 7 horas da manhã. E ela trouxe a notícia que o meu avô tinha falecido. Fiquei muito triste, né? Chorei muito, enfim, porque eu tinha um convívio muito forte com meu avô. Ele me ensinou muitas coisas. E para vocês entenderem o motivo, não fui criado pelos meus avós. Meus pais sempre estiveram ali comigo e tal. Podem se sentar, desculpa. Os meus pais eram músicos, são músicos, né? E meu pai maestro de orquestras, corais. E na minha adolescência ele saía muito com a minha mãe e com meu irmão. Todos eles eram músicos na época. Eu e a Camila, a gente, né, eu digo que a gente só tocava o terror, a gente não tocava nada. Então só saía eles e a gente acabava ficando na casa dos meus avós. E acredito que isso é no mundo inteiro. Quando vai para a casa dos avós é muita comida, é muita coisa, aquela querendo agradar o neto, né, aquela coisa toda. E todos os momentos, no almoço, no café, em todos os momentos, o meu avô pegava a Bíblia, ele vinha, ele abria a palavra, ele pregava, ele ensinava, ele mostrava as coisas na Bíblia, umas coisas de louco assim, que, enfim.
E era sempre, era todo dia, era de manhã até de noite, a hora de dormir. E eu lembro que no final do dia, ele pedia licença para mim, para minha avó, pegava a sua Bíblia, ia para o quarto dos fundos, eles moravam em cima de uma oficina, ele ia para o quarto dos fundos, eu contei isso nos stories, não sei se alguém viu, ele ia para o quarto dos fundos, e nisso eu ficava no quarto com a minha avó, vendo TV, e muitas vezes eu já estava dormindo e ele ainda estava naquele quarto orando, lendo a palavra, estudando, e sempre tive um sono muito leve. Então, quando ele saía, eu sempre acordava, eu sempre via ele voltando, mas eu fingia continuar dormindo porque eu ficava com medo de ele brigar comigo, por ser muito tarde e tal. Aí, quando ele chegava no quarto, ele subia na cama, pegava a Bíblia dele, abraçava a Bíblia dele, às vezes botava no armário que tinha do lado da cama, botava a mão em cima da Bíblia e orava assim: Senhor, me abençoa com todo o conhecimento e sabedoria que há nesse livro. E assim ele ia dormir. E, enfim, nessas idas para a casa dos meus avós, ele me contou muitos testemunhos. Muitos, muitos, muitos. Se eu fosse contar aqui metade do que ele já contou para mim aqui, pode ter certeza, a gente ficaria aqui muito tempo. Muito, muito tempo, muito tempo. E eu gostaria de contar alguns testemunhos, bem breves, muito rápido. Deixa eu pegar aqui, só para não me perder. Tá. Deus me relembrou desses testemunhos, assim que eu soube da notícia dele. Eu passei o dia inteiro, né? A gente começa a lembrar dos momentos que viveu com a pessoa e tal. E eu comecei a lembrar desses testemunhos que ele me contou. Um testemunho que marcou muito, que ele falou. Estava ele e um amigo dele, foram convidados para pregar numa igreja, não vou saber dizer que cidade que era. Eles foram até a igreja, pregou, tal, foi uma maravilha. E depois do culto, o pastor falou: Seu João, o nome do meu avô é João, Seu João, o senhor pode vir aqui comigo no hospital? A gente quer que o senhor ore por uma mulher e tal. Aí meu avô chegou no hospital, né? Lógico, ele foi lá. E quando chegou lá, essa mulher teve uma doença que ela não tinha mais pele. Era ela estava toda em carne viva, toda, completamente. E o meu avô orou, né? Orou para que ela fosse curada, tal, repreendeu todo o mal, tal, aquela coisa toda, e foi para casa. Voltaram de viagem. Pouco tempo depois, o pastor ligou para ele e falou assim: Irmão João, tem como vir aqui? Queria falar com o senhor, tal. E meu avô foi, com o amigo dele, foi até aquela igreja, começou a falar com o pastor, tal. Aí, de repente, no meio da conversa, chegou vinham três mulheres. Aí o pastor perguntou pro meu avô assim: conhece elas? O senhor se lembra delas? Meu avô: não lembro e tal. Essa aqui é a mulher que o senhor orou no hospital. E a mulher estava completamente perfeita, segundo meu avô, com a pele mais linda que ele já viu nesse mundo. Vou contar outro. Esse também, para mim, é muito louco. Meu avô foi chamado novamente para ir pregar numa igreja. Ele foi com um amigo dele. E quando ele chegou na igreja, no momento do louvor, ele é muito louco, não? Ele viu um rim voando pela igreja. E ele contando, ele disse que, tipo assim, para ele isso ali não tinha nada a ver, assim, tipo assim, nunca tinha acontecido isso com ele. E um rim voava na igreja. E aí ele subiu para pregar, tal. E aí ele contando, dizia que estava muito difícil de pregar, e eu imagino, porque aqui não tem nenhum órgão voando em cima de mim, e eu estou nervoso já. E tinha um rim voando, e ele parou no meio da pregação, e ele falou assim: eu preciso fazer algo aqui que Deus está mandando. Tem alguém com problema no rim aqui na igreja, tal. Imediatamente uma pessoa levantou, uma irmã, foi lá na frente, ele orou, e de uma forma profética, ele pegou aquele rim na visão, orou pela mulher, continuou pregando, as pessoas se converteram, tal. Aí ele voltou para a cidade dele. Aí aquele pastor chamou ele novamente: Irmão João, tem como vir aqui? Queria falar com o senhor, tal. Aí lá vai meu avô, um amigo dele. Aí chegando lá, conversando, tal, sobre as coisas de Deus, né? Aquela coisa, cristão sempre
acaba nas coisas de Deus, né? Conversando. Aí o pastor chegou e falou para ele assim, irmão João, muito bom conversar contigo, tal, mas não era eu que queria conversar com o senhor. Era essa mulher aqui, o senhor lembra dela, tal. Aí meu avô lembrava dela assim, lembro sim, como é que tá, como é que foi, né, tal. Aí a mulher assim, não, tô bem, graças a Deus, tal. Ela pegou um raio-x, mostrou lá assim, irmão João, fui curado. Ele, glória a Deus, aleluia, tal, né. Aí ele ficou muito feliz, ficou emocionado, tal. E ela assim, não, irmãos, você não está entendendo. Foi um milagre, vocês não estão entendendo. Aí o meu avô, sim, eu entendi, glória a Deus, tal. Ele assim, não, eu vou explicar. Eu não tinha um rim. E esse raio-x, eu tô com uns 2 rins aqui. Aí ela pegou outro raio-x antes daquele culto, onde só havia um rim. Aí o meu avô entendeu tudo, tal, enfim. Eu vou contar só mais um do meu avô, bem rapidinho. Em outra viagem com o amigo do meu avô, ele foi, pregou, tal, foi uma bênção. Nunca tive a oportunidade de ver ele pregar, mas todo mundo que fala, ele é muito usado por Deus, muito. Ele era muito usado por Deus. Na volta dessa viagem, eles estavam voltando de madrugada. Meu avô sempre gostou de correr muito com o carro. Enfim, corria. E eles estavam descendo uma montanha, estava muito escuro. E chegou montanha cheia de curva, tal. Chegou numa certa curva, ele não viu que a curva era muito fechada e ele simplesmente passou reto. No momento que ele passou reto, ele estava tudo escuro, ele não entendeu o que estava acontecendo. Na hora que ele sentiu o carro caindo, ele gritou pelo nome de Jesus. Eu não vou gritar aqui, mas ele gritou pelo nome de Jesus. E ele disse que de forma sobrenatural o carro voltou para a pista. E eles continuaram o caminho deles de volta para casa. Eu vou contar mais um testemunho. E esse não é do meu avô. Esse é outro testemunho. Talvez alguns já tenham ouvido esse testemunho, até um pouco conhecido. Uma família de pastores, eles moram, não sei se ainda moram lá, moravam em Sergipe. Estavam passando uma dificuldade muito grande em casa, muito grande. Eles não tinham nada para comer. Chegou no dia de manhã, o pastor perguntou para a esposa e falou assim, o que tem para comer? Ela disse, a gente tem um pedaço de carne e a gente tem metade de uma xícara de arroz. E eles tinham filhos também. Ele falou assim, tá, faz a carne, a água que sair da carne, pega e coloca no arroz, porque eles não tinham sal, eles não tinham nada. Ele falou assim, eu vou sair, tentar arrumar um emprego, e eu só volto para casa quando eu conseguir esse emprego. O pastor saiu muito cedo, eram umas 6 horas da manhã, e logo, pouco depois que o pastor saiu, alguém bate na porta, a pastora vai lá atender. Aí o homem fala assim, aqui que mora o seu João. O nome desse pastor é João também. Aqui que mora o seu João, tal. Ela, isso, tal. Disse, é que a gente veio entregar uma compra, né? Que foi uma compra para ele e tal. Aí ela ficou assim, a gente não tem dinheiro para nada, a gente não pediu compra, deve ser engano e tal. Disse, é pro irmão João. Você acabou de falar que é a esposa dele, é isso? Você tem algum documento dele, alguma coisa para a gente confirmar, tal? Ela pegou o documento, mostrou, confirmaram, tal. Aí ele falou, não, então é isso mesmo, tal. Disse, mas quem foi que fez a compra? A gente nem foi no mercado, a gente nem dinheiro tem para ir no mercado, tal. Disse, não, foi o irmão mais velho do seu esposo. Aí ela falou assim, ele não tem irmão mais velho. Aí o cara do mercado falou assim, o irmão mais velho dele disse que vocês iam falar isso. Então eu só quero entregar a compra. Aí ela assim, não, então me dá a compra. Aí ele assim, não, moça, é uma compra. Aí ele assim, me dá a compra. Disse, não, os 4 homens que estão ali vão descarregar o caminhão para a senhora. E foram enchendo a casa, encheu a cozinha, encheu a sala, era muita compra.
E a mulher ficou sem entender, tipo assim, depois eu vou ter que devolver isso tudo, né? Aquela coisa toda e tal, porque foi um engano, não era isso ali. E aí, num momento, ela pensou assim, tá tudo certo, tá no nome dele, a gente conferiu no documento, é isso aí mesmo, então amém, deve ser de Deus, glória a Deus, tal. Aí, quando os caras foram embora, começaram a abrir e tal, né? Pegar as coisas, começar a fazer almoço, aquilo tudo. Aí, uma das crianças começou a reclamar porque não tinha bolacha, não tinha biscoito. Aí a mãe falou assim, não reclama, vamos agradecer, né? Deus deu tudo isso aqui e tal. Você não reclama, vamos agradecer, tal. Simultaneamente, bate na porta. Chega o cara, era o mesmo cara do mercado. E ele chega pedindo desculpa, tal, me perdoa, tal. Nossa, desculpa, eu tive que voltar aqui, incomodar vocês. Aí ela assim, não, tal, né? Pode pegar as compras de volta, a gente entende, né? A gente sabia que era um engano, tal, né? Aí ele falou, não, é porque quando a gente foi para a cabine de novo, a gente viu que tinha ficado uma sacola debaixo do banco. Quando ele entregou a sacola, estava cheia de biscoito e bolacha, tal, enfim. Aí passou o tempo, chegou de tarde, o pastor volta para casa. Aí ele vê aquela montoeira de compra, a casa totalmente cheia de coisas do mercado e tal. Aí ele, tipo assim, o que é isso? Tipo assim, de onde é que surgiu isso aqui e tal? Disse, não, chegou aqui, estava no seu nome, tal, tá tudo certo, nem se preocupa, tal. Ele, não, tem que resolver, isso aqui não é nosso, não foi engano, não pode ser, tal, vou no mercado. Foi no mercado. Quando chegou no mercado, já estava um pouquinho tarde, ele tinha chegado, sei lá, por volta das 6, 7, não sei. O mercado estava fechando. Ele chegou no segurança, o segurança, opa, não pode entrar, já passou do horário. Aí ele falou assim, não, eu preciso falar com o gerente, tal. Ele disse, desculpa, não pode entrar, tal. Ele falou, não, é porque chegou uma compra lá em casa por engano, tal, e eu precisava muito falar com o gerente. Aí o segurança falou assim, chegou uma compra, o senhor por acaso é o seu João? Ele falou assim, sou eu. Seu João, me desculpa, pode entrar, por favor, pode entrar, fica à vontade, me perdoa, pode entrar. Ele não entendeu nada, entrou no mercado. Os trabalhadores, quando ele passava, ficava assim, olha só, é o seu João, aquela coisa toda, o pessoal fofocando, assim, o seu João. E ele sem entender o que estava acontecendo. Ele foi até um homem que trabalhava ali no mercado, disse, eu queria falar com o gerente, tal. Disse, pois não, quem que é o senhor? Tal. Disse, não, sou o irmão João, tal. Disse, irmão João? Não, só um momento, tal. Chamou o gerente, ele veio, disse, posso ajudar, tal. Disse, não, é que foi uma compra errada lá para casa, assim, seu João? Disse, que prazer, tal, abraçou o seu João, que alegria ter o senhor aqui, que honra, nossa. O irmão mais velho do senhor é uma bênção, gostamos muito dele. Disse, eu não tenho irmão mais velho. Disse, ele falou que vocês iam falar isso. Aí, naquela coisa, ele não entendeu, ele disse, o que aconteceu? Né? Tipo assim, o que é essa compra? Eu disse, não, estava aqui, chegaram 3 homens, a gente sabe que eles eram militares, de exército, algo assim, e eles foram vindo, tinha 2 que eu não entendia nada do que eles estavam falando, não sei o que era, e o do meio falava comigo perfeitamente. E ele chegou aqui e tal, muito educado, tal, muito gentil, e começou a pedir coisa. De repente eu estava indo no mercado do lado, porque no nosso já não tinha o que ele estava pedindo. E ele pedia muita coisa. E, enfim, depois eu fui acompanhar ele até o carro dele, né, porque, né, depois de uma compra enorme assim, queria lá, né, dar essa honra assim, né, levar ele e tal. Quando eu cheguei no carro dele, seu irmão João, foi o carro mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu olhei para a placa, eu não entendi, parecia que estava em hebraico, eu não entendia o que eu estava vendo. E, irmão João, eu tenho certeza que aquele carro era feito de ouro, certeza absoluta. E nisso o irmão João já começou a ficar emocionado, a entender o que estava acontecendo. E ele perguntou para o gerente assim, como que ele pagou? Eu disse, irmão João, vem cá que eu vou te mostrar. Eles foram até o cofre do mercado,
o gerente pegou uma barra de ouro, entregou para o pastor, falou assim, ele pagou com isso aqui. E na hora que o irmão João viu a barra de ouro, estava escrito na barra, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o irmão João começou a chorar muito, tal. E ele falou assim, irmão João, e tem mais, eu tenho certeza que eles eram militares, que eles eram de algum exército, alguma coisa assim. Porque quando ele foi me entregar a barra de ouro, eu vi feridas em suas mãos. Nesse momento, o irmão João não se aguentou, né? Começou a falar em línguas, aquela coisa toda. E o gerente falou assim, era essa língua que eles falavam. Quando o presbítero Robson me chamou para falar aqui, desculpa, me chamou para falar aqui hoje, né? Eu peguei a Bíblia, eu comecei a estudar, tal, aquela coisa toda, mas tudo nessa semana só vinha testemunhos, as obras de Deus, os milagres de Deus, tudo, né? O pastor Jé e a pastora Gabi foram lá em casa. Eu não falei nada e começou a surgir isso, tal. Eu falei assim, então é isso que eu vou fazer, eu vou lá, vou contar testemunhos e tal. E eu não contei, não falei tudo isso, eu não contei vários testemunhos do meu avô, para que vocês saíssem daqui e falassem, nossa, o pai da pastora, né, o avô do Juninho, cara louco, nossa, que loucura, tudo que Deus fez com ele, tal. Eu tô falando isso para vocês, para que gere uma fome dentro de vocês. Para que gere uma fome. Eu não sei vocês, eu estava pensando em casa, e eu não quero chegar nos meus 70, 80 anos, e os meus netos falarem assim, eu não quero ir para a casa do vô, ele é muito chato. Ele não tem graça, nunca fez nada, nunca aconteceu nada com ele, não tem nenhuma experiência com Deus, não agrega em nada na minha vida, é um vô sem graça. Eu não quero isso. Eu quero que os meus netos, os meus filhos me chamem e falem assim, vô ou pai, me conta mais alguma história, me fala de mais algo que Deus fez através da vida do Senhor, sabe? E John Wesley, não tenho nem o que falar, viveu coisas grandiosas, nossa, para mim foi incrível. Billy Graham, né? Tantas pessoas que passaram por aí, que ficaram marcados na história. O meu avô, para mim, e para muitas pessoas também que conheceram ele, só que todos eles já se foram. Eles não vão estar aqui no domingo contando um testemunho para vocês. Eles não vão estar aqui mês que vem contando algo novo que aconteceu através da vida deles. Mas a gente vai estar aqui. Quantos aqui tem um testemunho desse para contar para alguém? Eu sei que muitos têm testemunhos lindos, né? Coisas, milagres que Deus fez, tal. Eu também tenho muitos. Eu, quando era bebê, eu morri nos braços da minha mãe. Ela me entregou para o pastor Daniel, que já veio aqui na igreja, um que canta, tal. Ele orou por mim, eu voltei à vida. Eu já fugi de casa, a pastora Gabi, lembra? Já fugi de casa, peguei um ônibus, fui para outra cidade. Eu queria ser missionário, só que eu queria ser missionário fazendo rap, ganhar os maloqueiros, tudo aí e tal. E eu fui mesmo. E na outra semana não, no mesmo dia, na outra cidade, passou um irmão da igreja, o Jason, e ele falou que ele nunca tinha passado naquela rua. E eu estava lá, nem sei porque que eu estava lá, né? Hoje eu entendo, né? Mas ele passou lá e falou assim, ó, ele passou uma vez, perguntou para mim, tu está perdido? Eu, não, quase chorando já, né? Aí ele passou de novo, aí assim, ele já sabe, né, que eu fugi de casa agora. Nossa, comecei a chorar e tal, enfim. Então tenho muitos testemunhos também, eu sei que todos aqui têm. Mas hoje, né, eu contei essas coisas que, para mim, o que eu vivi é algo muito raso. Muito raso. Não diminuindo as coisas que Deus fez, lógico que não, né? Os testemunhos todos são uma bênção e tal. Mas eu quero algo a mais. Eu quero poder contar um testemunho, pelo menos um desses que eu falei aqui hoje. Eu queria ter um testemunho nesse nível, essa experiência com Deus. E
E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu queria chamar o presbítero Robson para orar pela gente. E eu também vou aqui na frente, porque eu quero mais de Deus. Eu quero ter uma experiência dessa com Deus, sabe? Eu quero mais de Deus. Se você quiser, você pode vir aqui, ele vai orar. É isso. Amém?